com isso. E olha, eu vou dizer, hein, João e Dani, pra você que é torcedor do São Paulo, do Palmeiras, do Corinthians e do Vasco, você devia estar atento também, viu? Você devia estar atento também. Fé. Família, no momento que estou gravando esse vídeo, 11h45 da manhã, bom dia, uma excelente segunda-feira, um dia abençoado para todos nós. Porque fé, Thiagão, estava aqui fazendo uma pesquisa em alguns sites do Equador e me deparei com a ESPN do Equador. E lá eles estão destacando alguns jogadores do Del Valle, falando sobre essa partida de amanhã, e sinceramente eu estou muito preocupado com esse jogo, porque eles citam um pela força, velocidade, o outro pela força, velocidade, intensidade, o outro da mesma forma. A gente vai destacar aqui com vocês essa matéria aí da ESPN do Equador, além de falar sobre o Thiago Mendes, agora sim, é oficial, é jogador do nosso Vascão, inclusive ele falou aí mais uma vez sobre essa oportunidade de jogar no Vasco, trabalhar com o Fernando Diniz. Tem uma resenha aqui também sobre o mercado da bola, o atacante Alan Minda, inclusive revelado pelo Del Valle. Vamos trocar uma ideia aqui também sobre o João Vitor, família. Eu tava vendo aqui uma postagem, e aí a postagem destacou os maiores salários do Vasco. Ô, João Vitor do céu, você ganha muito bem, cara. Você tinha que ter um pouco mais de confiança, jogar melhor, ajudar a ajeitar essa defesa aí. Além disso, família, como mostrei aí pra vocês no início do vídeo, esse corte que eu tava vendo no Vene Casagrande, do presidente do Flamengo, falando sobre um possível acordo aí da nova liga, e ele citou o Vasco. Eu gostaria de passar aqui também pra gente resenhar sobre isso e, claro, saber a sua opinião. Então chega aí, que tem muita resenha nessa segunda-feira, mas antes, aquela moral. Se não for inscrito aqui no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Família, vamos seguir aqui a nossa resenha só para a gente falar dos dois jogos que a gente não comentou no nosso último vídeo, porque estavam rolando, que foi a vitória do Cruzeiro por 4-1 sobre o Grêmio, que inclusive eu estava assistindo aqui as reações do Farid, jornalista, torcedor do Grêmio. Eu falei assim, cara, tipo a gente, revoltado e pá. Família, eu vou te falar, comentei sobre isso ontem. A situação do Vasco no Campeonato Brasileiro é complicada, até porque o nosso próximo adversário é o Grêmio, que está com 16 pontos. O Vasco está com 13 pontos, mas vai ser uma briga feia, tá? Vai ser uma briga feia. É o que eu falo aqui, o Vasco não está, por mais que irrita essas 8 derrotas, o mesmo número de derrotas que o Sport, que não ganhou na competição, mas o Vasco não está longe de Grêmio, de São Paulo, de Corinthians. Todo mundo muito ruim, muito ruim. O time do Grêmio é horroroso. Você tem que ver as reações. Então, assim, não pode, Pode nem pensar. Digo porque vai jogar em casa, tá? Fora de casa, por exemplo, o Grêmio é favorito contra o Vasco. Mas jogando em casa essa próxima partida aí pelo Campeonato Brasileiro, não dá pra resenhar, não dá pra conversar. Tem que somar 3 pontos, empatar ali, de repente, com o Corinthians, que vai jogar fora de casa, empatar com o Grêmio, já tem que começar de agora para não deixar e sofrer muito na reta final. Mas uma grande vitória do Cruzeiro, que tá ali junto com o Flamengo na liderança do campeonato, e o Fortaleza, que perdeu mais um jogo, agora perdeu o Clássico para o Ceará. Ceará esse que também conseguiu se distanciar ali do Vasco, chegou a 18 pontos, mas o Fortaleza permaneceu com 10. E aí, família, eu acho que tem um detalhe importante para a gente citar em relação a essa briga ali na parte de baixo da tabela, que inclui, claro, o Fortaleza, que tem a possibilidade do Vojvoda ser demitido. E eu acho que isso muda bastante aí o Fortaleza, porque é um treinador que, sem sombra de dúvidas, a gente sempre citou aqui o Fortaleza, nos comentários, mas como é que pode? Fortaleza consegue lá montar um time com jogadores em baixa aqui, o Sul-Americano ali, sempre competindo, classificando para Libertadores. E eu acho que, poxa, passava muito por esse treinador. Ele saindo, sei lá, acho que é um forte candidato a cair. Então, olhando aqui para o Z4, Sport, acho muito difícil sair. O próprio Juventude, Vitória com o Carille, de repente, pode reagir, porque é o estilo do Carille, o time de transição ali, jogar no contra-ataque. E, de repente, o Vitória... Fortaleza é esse time que vai figurar ali no Z4, família. A gente tem que olhar para isso aqui também, já que outros times que subiram, que foi o caso do Ceará, nem o Ceará subiu isso, o Ceará e também do Mirassol, estão ali por enquanto na parte de cima. Ceará com 18, Mirassol com 17, o Mirassol ainda com um jogo a menos, vai pegar o Fluminense. Família, falando um pouco aqui, do João Vitor, vou destacar aqui para vocês até uma postagem do CRVG News BR, botou aqui, top 5 salários do Vasco. Coutinho, 1.700.000.
Verratti, eu não sei se é isso tudo, né? O Pedrosa fala que é em torno de 800, não sei. Ele botou aqui 950. Léo Jardim também não sei se é isso tudo, 930. João Vitor, 920 e Jair, 900. Isso aqui me chamou a atenção, família, porque realmente é complicado, né? Quando você olha aqui para os maiores salários do Vasco e você vê uma galera que não entrega o que ganha, né? E aqui é um grande problema, porque você vê o Jair, é banco, muito banco desse Vasco. Você vê um zagueiro que ganha tanto assim, falhar muito, errar muito. O Léo Jardim eu acho que é o que mais entrega nesse sentido, junto com o Verratti. Né? O Verratti, claro que assim como eu, tem vários torcedores que gostam de pontuar essa questão que o Verratti, em alguns jogos, por que não ficar no banco? Né? Dependendo do adversário, do estilo de jogo, do modelo, você não vai ficar tanto com a bola, não vai conseguir levar essa bola até ele, por que não segurar o Verratti, ter um time mais leve, um time mais técnico? Né? Esse é o questionamento. Mas mesmo assim, é um cara que não dá para negar. Tá ali entre os artilheiros, né? Agora o Caio Jorge deu uma distanciada ali, tá com 11 gols, me parece, mas o Verratti tem 8. Então é um cara que faz os gols, mesmo pontuando essa questão, né? E o Felipe Coutinho, de fato, ele não entrega, né, ao ponto dele ter o maior salário. E a gente entende que você ganhando mais, você tem que figurar ali entre os principais jogadores. E eu, sinceramente, eu não acho que o Coutinho figura entre os principais jogadores pelo nível de atuação. Se eu fosse citar aqui o top 3 do Vasco em performance na temporada, o Felipe Coutinho, e eu gosto muito, tá? Sou muito fã, ele não entraria no meu top 3 no Vasco. Então isso aqui, família, é um problema, né? Nesse momento. Em relação ao João Vitor, estava até conversando com a galera lá do grupo de membros, e a gente entende, eu entendo dessa forma, tá? Que o Vasco tem uma fragilidade física. O Vasco é muito mole, o Vasco é muito lento, né? Com seus jogadores de frente, Coutinho e Verratti, dois jogadores muito pesados. Você tem o Tietchan ali, que tem até uma boa mobilidade, mas com o passar, né, ali dos jogos, quero dizer, dos 90 minutos, é um jogador que sente, porque ele também já tem 30 e poucos anos. Então fica um time pesado, fica um time lento. E aí, você tem ali como opções na zaga do Vasco nesse momento: João, Freitas, Luiz Gustavo e Maurício Lemos, já que, né, o Lucas Oliveira aí me parece que perdeu espaço. E esses jogadores que não vêm jogando, o Luiz Gustavo, eu acho que, né, é um problema se você tentar ele pelo lado direito. Eu acho que ele tem que jogar na dele, pelo lado esquerdo. O Maurício Lemos é um zagueiro bem mais lento que o João Vitor. Então não sei se isso pesa na hora de uma mudança, de segurar o João Vitor, porque teve um lance contra o Botafogo que o Nathan Fernandes ia sair na cara do gol, o João Vitor conseguiu recuperar com essa velocidade, né? Então não sei se isso pesa na hora de barrar o João Vitor, segurar ele um pouco, porque de fato, né, erra muito. Pode ser uma questão, né? Eu mesmo sou muito julgado aqui por essa fala em relação ao João Vitor, que eu citei no início do ano, tal, durante a temporada, que o João Vitor é o melhor zagueiro do Vasco. E a galera entendeu? Eu estava falando individualmente dele, elogiando ele. Não é o caso. Isso é um problema. Se o João Vitor é o melhor zagueiro do Vasco, a gente tem um problema pelo nível de atuação do João Vitor. Mas ele é o melhor zagueiro do Vasco. Ele é o melhor zagueiro do Vasco. Continua mesmo nessa merda aí, ele é o melhor zagueiro do Vasco. Ele é melhor que o Lemos, que o Freitas, e o Luiz Gustavo está evoluindo. Mas está muito mal. De repente, é um caso a se pensar barrar ele. Não sei se entra essa questão física, família vascaína. E aí, vamos lá. Vamos seguir aqui para falar do Thiago Mendes. Tá aí, ó. Vasco acerta a contratação do volante Thiago Mendes. O jogador realizou exames médicos, foi aprovado e assinou o contrato com o Gigante da Colina até dezembro de 2027. O Thiago falou isso aqui, ó. Eu queria voltar ao futebol brasileiro para sentir a energia do torcedor. O treinador falou muito bem do projeto e isso foi fundamental para vestir a camisa do Vasco. Estou ansioso para estrear. A torcida do Vasco inflama. Espero dar alegria ao torcedor. E tá aqui também que o Thiago Mendes, né, já foi registrado, está regularizado e pode fazer a sua estreia com a camisa do Vasco. Família, sim, não tem muito, né, que acrescentar em relação ao Thiago Mendes. É mais assim, uma preocupação em relação à parte física, porque tecnicamente a gente sabe que ele tem qualidade, que ele tem recurso, mas se não conseguir trazer essa dinâmica, né, para o meio campo ali do Vasco, com mais força, mais pegada, o Vasco vai continuar sofrendo, né, em partidas que não estiver bem tecnicamente. Porque fisicamente é um time que sofre demais. Como foi ali o jogo contra o Botafogo, o Fluminense, né, entre outras partidas aí. Então, mas vamos torcer muito para que o Thiago Mendes possa chegar bem condicionado, bem fisicamente, e tecnicamente a gente sabe que ele tem condições de ajudar, família. Seguindo, para a gente falar um pouco sobre mercado da bola, com essa informação aqui do BTB Esportes, está aí, ó. Alan Minda deve sair
do Cercle Bruges. Vasco é um dos clubes interessados. Conversamos com pessoas próximas ao atacante Alan Minda, que nos confirmaram que realmente o atleta deve sair do Cercle Bruges da Bélgica. O Vasco é um dos interessados. A definição sobre o futuro do equatoriano deve acontecer nos próximos dias. Outros clubes também monitoram o jogador. Inclusive, né, a gente já citou aqui Mônaco e Betis, né, da Espanha. E a gente entende que esses clubes, né, têm mais condição de comprar, né, o jogador lá do time da Bélgica. Mas assim, eu não conheço o Alan Minda, não sei se realmente é um jogador qualificado para ajudar. O que chama a atenção, né, a gente trouxe aqui uma análise do Felipe, lá do canal FBTV Futebol Sem Clichê, reagimos aqui também a alguns lances do jogador. O que chama a atenção é a força, é a velocidade, é a condição de ganhar do adversário, dando um tapa na frente, ou de ganhar, né, um lançamento e o cara atacar o espaço, ganhar em profundidade, chegar no fundo. Isso que chama a atenção. No momento que você está lá atrás, né, recuado, o adversário te pressionando, você tem esse jogador que o adversário vai ficar preocupado com o lançamento, ele, né, ganhar em velocidade, respirar um pouco, né, fazer o seu time sair de trás. Então, assim, falta, né, esse jogador. Por isso que o Alan Minda chama a atenção nesse sentido. Agora, cravar, que é um jogador que vai chegar e ajudar, realmente eu não posso, porque nunca assisti um jogo desse cidadão, família vascaína. Mas vamos aguardar, porque realmente, né, o Vasco está com muita dificuldade de contratar esse atacante de velocidade. E assim, vai ser mais uma janela que o Vasco vai ter dificuldade, né, família vascaína? Está tendo dificuldade, na verdade, e isso pode complicar a nossa temporada, até porque o Vasco está em 3, né, competições. Seguindo aqui a nossa resenha, para a gente destacar essa matéria da ESPN do Equador, falando um pouco sobre o confronto, né, contra o Independiente Del Valle. Tá aqui, ó. Por que esse duelo sul-americano é importante? O Independiente Del Valle quer estar entre os favoritos, graças ao seu histórico no torneio, com 2 títulos conquistados. A equipe equatoriana está em boa forma para o torneio graças ao seu desempenho em nível local. Com Javier Rabanal no comando, a equipe cresceu após a eliminação na Libertadores e quer confirmar isso contra um rival internacional. E aqui cita alguns jogadores de destaque do Del Valle. Ó. Guido Vilar se tornou a estrela de uma defesa ancorada por Mateu Carabarral, Richard Schunk, não sei direito aqui a pronúncia, e Jordi Alcivar contribuiu com sua marcação e chutes de média distância, enquanto no ataque eles aproveitam, olha só, a velocidade de Emerson Pata, Ronald Briones, Cláudio Spinelli, que é o centroavante, né, e que vem numa sequência de gols. E aqui, né, eles citam em relação ao Vasco, Léo Jardim, Hugo Moura, Tietê, Rayan, Nuno Moreira e também o Verrete, família. Vale destacar aqui também como as equipes chegam, né, para esse duelo. O time equatoriano lidera a Liga Pro e confirmou a primeira colocação após vencer o Macará por 2-1 na última rodada do torneio local. Já o Vasco perdeu em casa para o Botafogo por 2-0 no Brasileirão, família. É isso. E aí tem só mais uma parte aqui, que eles citam demais jogadores do Independiente Del Valle, como jogadores de meio campo. Tá aqui, ó, contam com um elenco forte, principalmente no meio de campo, com Sornosa, Patrick Mercado, o Darwin Guagua, que é um jogador também de muita velocidade. Citam aqui mais uma vez o Emerson Pata, Mendes, o atacante Cláudio Spinelli e Michael Arroyos, né, que é um jogador que me parece que briga ali por posição com o Cláudio Spinelli. Não jogam os dois juntos, né, família vascaína? Então, assim, uma partida muito complicada, difícil, né? Por isso tudo que a gente está citando aqui, por essa força, por essa velocidade dos jogadores do Del Valle, e o jogo também na altitude, e o nosso time, né, tem essa fragilidade física aí que ao longo do jogo vai cansando, vai sentindo e vai cedendo os espaços, e aí acaba, né, falhando lá atrás, sofrendo os gols, e aí as derrotas vem acontecendo. Por isso entendo que é um dos principais motivos, tá? Para o Vasco ter 8 derrotas no Campeonato Brasileiro. Porque assim, eu vejo times até com nível de atuação, de repente, cara, inferior. Grêmio, São Paulo, Corinthians, mas não tem a quantidade de derrotas do Vasco. Entendeu? Isso chama atenção. Me parece que é muito essa condição física do Vasco, é precária.
não uma questão de preparação, né? Mas de característica, que eu quero dizer, família. E para finalizar o nosso vídeo, vamos passar aqui, quero saber a sua opinião, o que você acha desse posicionamento do presidente do Flamengo em relação à nova liga, e ele cita o Vasco. Olha só. Vamos então para os demais direitos. Sabe quando que eu vou aceitar que eu receba no máximo 3,5 vezes a mais do que quem é pequeno? Nunca. Nunca. Não vai acontecer esse acordo nestas condições. Flamengo não será desapropriado, porque isso é um processo de desapropriação de um ativo que é nosso, por nenhuma razão, por nenhum mérito, nenhum critério que possa ser aventado. Porque no fim das contas, o discurso é lindo, mas na prática, todo mundo ganha dinheiro e o Flamengo perder. Quer dizer, o Flamengo não vai ser tolo. Agora, uma liga importante no Brasil, claro que é importante. Então vamos discutir, vamos dividir a discussão da liga em dois assuntos, João e Dani. Um é toda a parte de governança, de organização do campeonato, de profissionalização de arbitragem, de fair play financeiro. Você que está ouvindo o Flamengo paga todo mundo em dia. Tá cheio de clubes aí, posando de bonzinhos, que não pagam o Flamengo. A própria CBF, que tem o CNRD, tem casos nossos pendentes há um ano lá. Que tal a gente acelerar esse tipo de avaliação e usar o regulamento atual para a gente ajustar isso? Então, esta parte conceitual, extracampo, claro que o Flamengo é absolutamente a favor, e eu cumpro um papel na Comissão Nacional de Clubes, como representante do Flamengo, discutindo esse tipo de assunto lá dentro. Então, quando se fala de liga, tem uma parte que é toda a parte conceitual, de governança, de gestão, que eu entendo que o Flamengo vai estar e tem que estar juntos com todos os demais clubes. Mas a parte de direito comercial, João, você desculpa, irmão. Sim. Você vende o teu apartamento pequeno, eu vendo a minha cobertura, ok? Vamos cada um vender o seu, boa sorte pra você, eu vou vender o meu. Você achar que você vai botar, né? Você tem 1 milhão, eu tenho 10. A gente junta 11, você leva 5,5, eu fico com 5,5. Eu, como presidente do Flamengo, não vou fazer isso. Agora, isso joga contra a liga? Depende. Se quem está do outro lado acha que só vai haver liga se o Flamengo abrir mão desse direito, não vai ter liga no Brasil. Por quê? Porque nós não somos idiotas. Não vamos aceitar isso. E estamos dizendo claramente para todo mundo qual é a razão. Nós somos absolutamente a favor da liga, do processo, dos clubes tomarem conta dos seus destinos, como tem na Europa. Mas se essa liga, se for caminho crítico do sucesso dela, passar por um processo extensivo de desapropriação de direitos comerciais do Clube de Regatas do Flamengo, eu não vou endossar isso. Eu tenho certeza que você que é torcedor da gente concorda com isso. E olha, eu vou dizer, hein, João e Dani, para você que é torcedor do São Paulo, do Palmeiras, do Corinthians e do Vasco, você devia estar atento também, viu? Você devia estar atento também, porque estes 5 clubes fazem mais de 50% da audiência no Brasil. Vocês deviam estar atentos também, deviam estar preocupados com esse modelo, porque isso vai tirar dinheiro de vocês. Se o tamanho do bolo não cresce, quem vai perder? São os maiores. Sim. Né? Então, eu tenho um patrocínio de placa. Quanto vale a minha placa no Maracanã? Eu faço 65 milhões por ano com as placas. Tem clube da Série A que faz 5. Eu faço 12 vezes mais do que ele. Eu vou botar os 5 dele com os meus 65 para fazer 70? Para eu ficar com 35 e ele ficar com 35? Quem em sã consciência faria isso? Ninguém. Então, esse modelo da liga, você tem 2 dimensões que são importantes, como se fosse uma polaridade positiva e negativa. Uma é da governança, da organização, que os clubes podem estar todos juntos. Na parte comercial, eu entendo que o Flamengo pode estar junto em determinadas circunstâncias ou não. Eu tava vendo os comentários dessa postagem, desse vídeo que o Vini fez, aí vários torcedores estavam lá comentando, eu não sei, né? Vascaínos, botafoguenses, tricolores, não sei ao certo. Mas, então joga sozinho. Faz uma liga, sub-20 no Flamengo, profissional e sub-17. Então, assim, família, tem alguns pontos assim que eu penso em relação a isso. Por exemplo, só mudando um pouco o foco aqui em relação ao Maracanã. Eu não sei se é um valor exato, se ele jogou no alto, se é um valor inferior às placas no Maracanã. Mas você escutar que o Flamengo faz um favor para o Maracanã é brincadeira, né? Daí só com placa no Maracanã o Flamengo arrecada isso aí, vamos supor, 65 milhões? Tá de brincadeira. Ouvi que o Flamengo faz um favor pro Maracanã. Ai, família do céu. Mas assim, em relação a essa nova liga, é muito complicado, cara, porque eu entendo assim, claro, você vai ter ali os times, né, buscando o melhor acordo para sua instituição, tudo mais, para conseguir, né, continuar, no caso do Flamengo, competitivo, forte, desses 5 times que ele citou aí, né, Palmeiras e Flamengo, num outro nível. Hoje, claro que assim, eu como vascaíno nem tem como me posicionar nesse sentido, né, de você perder dinheiro para qualquer outro clube inferior, que não dá tanta audiência, mas eu penso assim a longo prazo, de repente eu nem vou estar vivo para isso, mas você pensando no futebol como um produto, né, tirando assim clubes, família, audiência e tudo mais, pensando como um produto, isso é muito ruim, tá? Eu entendo assim que a molecada hoje em dia já não tá tão focada assim em bola não, cara. A criançada, assim, de um modo geral, seja menino ou menina, tá? Não acho não. Hoje, sei lá, é série pra lá, é internet pra cá, é jogo ali. Então, assim, se você não conseguir
criar um produto atrativo, você vai perder. E aí o que vai adiantar a audiência, sabe? A audiência vai cair, porque o que eu quero dizer, se continuar do jeito que tá, e aí claro que alguns clubes têm mérito nisso, né? Que é o caso do Flamengo e do Palmeiras, que conseguiram se organizar, mas você sempre ali ganhando mais em direitos, em questões de televisão e tudo mais, cara, vai ficar difícil competir. Então, quando tem um jogo, Flamengo e um time pequeno, cara, vai perdendo a graça. Eu vou falar por mim, eu consumo futebol europeu, mas eu não assisto, pô, Real Madrid e, sei lá, Las Palmas. Eu não assisto, pô. Eu vou assistir um Real Madrid contra um Barça. No máximo ali Atlético de Madrid, porque tem condição de competir. Se você, né, a longo prazo, tirar essa questão da competitividade, vai perdendo a graça. O futebol vai perdendo a graça. Entendeu? Porque aí vai ficar, a longo prazo, sei lá, 1, 2, 3 times ganhando, né, títulos. Vai perdendo a graça. Então eu acho que isso também tem que ser analisado, pensado, mas é difícil, né? É difícil. E agora também, pensando no nosso lado, claro que o Vasco tem que buscar aí, né, o melhor acordo, principalmente na atual situação que a gente se encontra, né, em relação a essas dívidas. O Vasco precisa gerar, né, mais receita, entrar mais papel colorido, para mais rápido possível a gente, né, ter a condição de investir mais aí no time, né, e ter um time forte, para finalmente tirar o grito, né, da garganta, família. Quero saber a sua opinião. Fui!